Olá pessoal, tudo bem? 29 de novembro de 2020, quase meia-noite aí, 23h45. Hoje nós tivemos as eleições em segundo turno na cidade de São Paulo. Nós tivemos a disputa entre Bruno Covas com seu vice Ricardo Nunes, ali PSDB, PMDB, contra o Guilherme Boulos. E eu fiquei sabendo hoje que o Guilherme Boulos tem o mesmo sobrenome que eu. Eu já era zoado por ter o mesmo sobrenome do Fidel Castro. Eu descobri que o Guilherme é Guilherme Castro Boulos, salvo engano é esse o nome dele. Meu Deus do céu, mas eu não sou parente dele. Muita gente está discutindo, votamos no Covas, votei no Guilherme Boulos, votei em não sei o quê, por que eu votei nesse, por que eu me abstive. Nós temos que ir onde a coisa começa, e a coisa começa com a filosofia. Nós sabemos ali que Marx é o grande articulador da doutrina marxista e a base do comunismo e socialismo, mas Marx ele bebe de uma fonte anterior a ele, que é Hegel. O filósofo Hegel já ensinava que você não faz a mudança histórica com uma única linha de influência, com um único fronte de batalha. Então Hegel já ensinava que é necessário criar dois campos de batalha para dominar o espaço. Quem foi o primeiro marxista, o primeiro socialista a colocar isso em prática foi Lenin, na Rússia. Você cria dois partidos comunistas, eles dominam o cenário, e parece que, no caso aqui do nosso, trazendo para o Brasil, o que aconteceu? Quem fez isso aqui no Brasil? Fernando Henrique com o PSDB e Lula com o PT, até parece que você tem democracia. Então você tem o PSDB que domina o cenário, que por muitos anos se apresentou como partido que atendia as demandas das pessoas conservadoras, dos liberais, das pessoas de direita. Do outro lado você tem o PT, que atendia a demanda do socialista, do marxista, do trotskista, do comunista, do ideólogo, do sonhador socialista, até mesmo aquele que milita em movimento, coloca fogo nas coisas, e é feminista, e é abortista e tudo mais. Então tem esse cenário no Brasil. O que nós vimos agora na eleição em São Paulo? Nós vimos o PSDB do Bruno Covas, que é o escudo do João Dória, que usa o governo de São Paulo para atacar e fazer campanha contra o Bolsonaro em 2022. E do outro lado, não o PT como partido, mas o PSOL, que é o partido que vem ocupando o espaço do PT. O desmonte que a Lava Jato provocou no PT deu a possibilidade do PSOL ocupar esse espaço. Então o Guilherme Boulos ocupou esse espaço, foi para o segundo turno contra o Bruno Covas, e aí o eleitor bolsonarista, o eleitor de direita, o eleitor evangélico que é a favor da família, o eleitor liberal que defende a liberdade econômica ficou batendo cabeça. Se eu voto no Bruno Covas, eu estou ajudando o Dória no projeto de poder dele. Se eu voto no Boulos, eu estou votando no abortista, no comunista. Mas espera aí, o Bruno Covas também é abortista, é comunista, é ideologia de gênero? As pessoas ficaram batendo cabeça. Por que isso? Porque a coisa já foi pensada para ser dessa forma. Aconteceu o que o Hegel ensinou há muitos anos atrás. Cria duas forças, controla o cenário e as duas forças vão entrando em choque e vão fazendo a mudança histórica. No final, teve gente que votou no PSOL, votou no Boulos, não por ser eleitor do Boulos, não por concordar com a doutrina do PSOL, mas para não votar no PSDB. Ela pegou uma alça da tesoura. Teve pessoas que votaram no Bruno Covas não por ser tucano, por concordar com a social-democracia, com a ideologia de gênero que está lá. Eu vou dar um curso sobre os partidos políticos. Eu vou dar um curso sobre cada partido político. Provavelmente o primeiro vai ser o PSDB. E nós vamos ver que lá nos objetivos do PSDB está a implantação da ideologia de gênero. Então não dá para dizer que uma pessoa conservadora, bolsonarista, de direita, um olavista, votou no PSDB para não votar na esquerda. É a mesma coisa. Qual lado da tesoura corta mais? No caso, não faz diferença. Se você segura a tesoura do lado do PSDB, do lado do PSOL, você vai cortar. O que você cortou? Cortou a defesa da vida, cortou a defesa da família, cortou a liberdade da pessoa educar o seu filho, ensinando para ele que sexo é natureza, nasce homem e mulher e assim por diante. Tivemos outra opção? Qual que era a outra opção? Abster-se. Por exemplo, a Igreja Católica e muitas igrejas cristãs e muitas instituições orientam os seus fiéis, os seus congregados a não fazer abstenção, a votar, a participar. Eles sabem disso, então eles jogam com isso. Outros votaram nulo, votaram em branco, abriram mão de escolher. No final, todo mundo, todos nós, se o Jair Messias Bolsonaro fosse eleitor do município de São Paulo, ele teria ficado igual a cada um de nós, dentro da estratégia das tesouras.
E nós não tivemos opção. Simplesmente ganhou o Bruno Covas, o Guilherme Boulos saiu mais forte. Só que tem uma coisa que muita gente não pensou. E aí precisa entender teoria política. Caso o Guilherme Boulos tivesse ganhado a eleição, do ponto de vista da estratégia das tesouras, seria melhor para a direita. Porque o Guilherme Boulos não queria ser prefeito de São Paulo. Tanto que ele pouco se empenhou na campanha. Se ele ganha para prefeito, primeiro, ele não sabe administrar, nunca administrou nada na vida. Segundo, ele quer ser presidente da República, ele quer suceder o Lula. Ele quer ocupar o espaço do Lula, como o pessoal vem ocupando o espaço do PT. Ele teria ficado preso na prefeitura. E todo mundo ia ver nu e cru. O rei ia ficar nu. O socialismo do pessoal ia mostrar o que é o socialismo. Lembra na época do Fernando Henrique que já era socialista? O Lula já era socialista? Quando que o brasileiro acordou que estava virando uma Venezuela? Com a Dilma. Porque a Dilma era mais grosseira. O socialismo da Dilma é o socialismo do pessoal mais grosseiro. Com o Bruno Covas, os direitistas, os conservadores, né? O pessoal da direita acha que não, nós estamos com um candidato que é centro-direita. Não existe centro-direita. Ou é direita ou é esquerda. Não existe isso. Isso não existe. E aí, o que acontece? O ferro, a doutrina, a ideologia de gênero, o aborto, tá entrando. A diferença é que o PSDB é mais eficiente. Eu fui eleitor do PSDB por muitos anos. Nos primeiros anos, eu ainda achava que estava votando num partido de centro-direita. Eu fui estudar e vi que estava votando no Satanás. É o Satanás de um lado e o capeta do outro. Entendeu? A situação é essa. Então, você bolsonarista que votou no PSOL, não aceite alguém que votou no PSDB falar que você está traindo o seu valor. Não tá. Da mesma forma que não tem como você dizer pro cara que votou no Bruno Covas que ele está traindo. As pessoas simplesmente não tinham opção. E aí vem o iluminado. Não, porque o não sei quem. Não interessa. A eleição tinha 2 candidatos. A direita perdeu a eleição quando virou pro segundo turno. Já estava perdida. Qualquer candidato que ganhasse. Do ponto de vista para quem entende estratégia política, isso aqui não é para todo mundo, é para quem entende de estratégia política, a vitória do Boulos teria sido melhor para a direita. Porque ele ia mostrar que é um incapaz, ia mostrar o socialismo nu e cru. O PSDB está implantando o socialismo no estado de São Paulo e as pessoas não estão percebendo. Porque a doutrina que o PSDB segue da social-democracia, o negócio é suave. Depois que você perceber, você já está envolvido, igual a estratégia das tesouras. Quem implantou a estratégia das tesouras no Brasil? O PT é um lado da tesoura, mas quem conduziu o processo foi o Fernando Henrique Cardoso, porque a social-democracia faz isso com uma estratégia mais eficiente. Então, eu votei no Boulos. Poderia ter votado no Covas, teria votado na esquerda de qualquer jeito, porque eu não anulo o voto. É um princípio meu, um princípio baseado até na doutrina cristã. Não fiz nada melhor ou pior de quem votou no Bruno Covas. Por que eu votei no Boulos e conheço pessoas que votaram no Boulos? Porque a gente entende a questão da luta partidária, da estratégia partidária de conquistar o poder. Quem não entende acaba votando no Bruno Covas e o resultado está aí. Isso se a eleição realmente refletiu os votos, a questão da urna eletrônica é assunto para outro momento. Então, 2022 está chegando. O que nós temos que fazer? Não deixar a estratégia das tesouras, excluir o candidato de direita, que nessa eleição era o Levi Fidelis, e todo mundo errou e não apoiou o Levi Fidelis. E aí depois que a gente está dentro da tesoura, ela corta de um lado, do outro. Pode ser um Ciro Gomes contra um Sérgio Moro, pode ser um João Dória contra um Ciro Gomes, aí vai ficar um bando de bolsonaristas, ai o Ciro Gomes, ai o João Dória. Vai foder tudo do mesmo jeito. Então, vamos estudar, vamos entender e vamos guardar isso. Mais prática do que é a estratégia das tesouras, do que nós tivemos na eleição em São Paulo, é impossível. E eu te convido, nós vamos fazer os cursos sobre os partidos, nós vamos colocar nas nossas redes sociais, a acompanhar. Nós não vamos mudar o país, como nós não vamos mudar a nossa cidade, o nosso estado com eleição. Ganhar a eleição é importante. Nós precisamos fazer o que o nosso mestre ensina, o professor Olavo de Carvalho. E ele ensina porque ele faz. Formar uma geração, preparar intelectualmente para entender os processos. Dentre eles, a estratégia das tesouras. Um grande abraço, até o próximo.